domingo. Aí tivemos a alegria de poder receber aqui o doutor Elias, que é o articulador de todo esse trabalho com grandes pastores do mundo todo. Através dele eu tenho acesso a coisas tão lindas como isso que nós temos vivido e compartilhado aqui, apoiando trabalhos evangelísticos no mundo muçulmano, no mundo árabe. E também, depois, eu peguei uma gripe lá no Face a Face, ministrei no sábado, uma ministração bastante intensa, mais de 3 horas de ministração, e eu já estava percebendo que estava já começando a pegar aqui a parte respiratória. Por quê? Porque na outra semana passada, o pastor Vanderlei deu um espirro na nossa sala de trabalho ali. Nós não somos só co-work, nós somos também co-vírus. Então todo mundo compartilhou do vírus, e fui eu, foi o pastor Luiz, foi o pastor Renato, todo mundo ficou baleado. E hoje o pastor Danilo também está meio ruimzinho de gripe, também não pôde vir. Agora, de manhã escreveu no meio da tarde que estava ruim. Então o pastor Vanderlei, ele é forte. Ele é forte. Ele estava aqui se arrastando 2, 3 dias. Eu falei: Vanderlei, não vem trabalhar desse jeito, irmão. Fique em paz. Não, pastor, eu tenho que estar aqui, que benção. Aí metade do time arrebentou com todo mundo. Arrebentou. E domingo passado eu queria muito ter vindo pregar. Estava no meu esquema pregar, começar. Mas eu estava triste por outro lado, que não estava uma boa parte de vocês, estava lá no acampamento, servindo e sendo servido. Quem de vocês estava no face a face? Faz assim com a mão e fala: glória a Deus. Olha aí, foi tremendo, não foi? Foi uma bênção, e você esteve lá sendo abençoado por Deus. Eu quero te chamar aqui para entrar um apoio que eu pedi para que montassem e agir com a sua criatividade. A gente está de manhã, agora não está não, porque ela sempre senta ali. Agir, ela fez um manequim lembrando um soldado. Por quê? Porque eu vou falar para vocês sobre revestidos para vencer. E o texto base para essa série de mensagens, que começa hoje e acaba em 4 de agosto. Obrigado, gente. Obrigado. Ficou bom. Tá bom. Isso começa agora, falando da armadura de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia então em... Não, quem veio de manhã não vale. Evangelista Luiz, você está... Não, você é antigo de guerra aqui, irmão. Você está vendo? Aonde nós vamos abrir a Bíblia? Números? Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia. Vamos ver a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que bom que você está aqui hoje. Deu uma esfriadinha hoje, não deu, gente? Deu uma esfriadinha. De manhã, eu terminei o culto, minha mão estava gelada, o pessoal tudo, porque estava um ar-condicionado forte. Aí para a noite a gente deixou sem o ar. Tá bom aí onde vocês estão? Agora, você tem muita blusa aí complica. Aí você tira uma aí, né? Todos estão juntos? Vai ter projeção aí também para ajudar os bem-aventurados aí que ficam se perdidos. E alguns pontos você vai ler comigo, começando já por esse primeiro versículo, uma palavra final. Vamos ver o que está a partir disso? Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Outra vez, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Você tem que entender que a tua jornada como cristão, ela não depende de você, ela depende da tua iniciativa. Você tem que ter a iniciativa. Como eu estava falando da jornada ainda há pouco, você tem que dar o próximo passo. Mas quem te capacita é o Senhor. Ele fala aqui, ó: fortes no Senhor e no seu grande poder. Nós não somos fortes em nós mesmos, nós somos fortes no Senhor e no seu grande poder. Aí continua: vistam toda a armadura de Deus. De quem que é a armadura? Não, vê lá. De quem que é a armadura? Vistam toda a armadura de Deus. E quem é para vestir? Nós. Você tem que fazer o que você fez vindo para a igreja. Um pouco antes de vir para a igreja, você separou uma roupa que você está usando agora. Essa roupa estava disponível em você, a você. Mas se você não vestisse essa roupa, ela não ia te aquecer, ela não ia te proteger, ela não ia cumprir o propósito que você está arrumadinho aqui. Então, muitas vezes as pessoas ficam esperando as coisas de Deus revesti-las. Você está errado. Jesus já conquistou, Jesus já colocou à disposição. Então agora você tem que
tomar posse disso, você tem que se apoderar disso. E aqui ele começa dizendo que nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. É de Deus, mas nós temos que ter essa iniciativa. Temos que vestir a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, que é muito interessante, que vai nos reportar um pouquinho a série que estudamos às terças-feiras sobre o secreto, queimando no secreto. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Vocês continuarão de pé e firmes. É a minha tarefa como pastor, fazer você se apoderar dessas coisas que te deixam em pé e firmes. Eu não tenho nem orientação de Deus para fazer com que você não tenha esses conflitos nesse universo espiritual que Ele apresenta, mas eu tenho o dever de te levar a viver. Lógico, eu não posso te obrigar, por isso estou aqui pregando a palavra, que é o que eu posso. Versículo 14: assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. É nesse texto que eu vou pregar, e nós vamos ler o restante que vai nos acompanhar nos próximos domingos. Como calçados, usem a palavra das boas novas do Evangelho, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, em nome de Jesus. Amém. Revestidos para vencer. Falaremos hoje sobre o cinto e a couraça, que é esse peitoral que vestia o soldado romano. Muito propício para o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, estando ele encarcerado, escrevendo à igreja em Éfeso, dizendo a eles que eles deveriam estar protegidos, mas não como um soldado romano, que era uma luta contra a carne e o sangue. Ele diz: a nossa batalha não é neste mundo, a nossa batalha é neste mundo, mas coisas que estão nele. E é nisso que você vai aprender nesses dias. Quero começar fazendo com que você entenda uma coisa: você está em plena batalha. Você é um guerreiro em plena batalha. O maior engano é que nós podemos guerrear sendo naturais como éramos. Naturais como éramos, nós tínhamos força física, tínhamos capacidade intelectual, tínhamos poder financeiro. Acabou. Isso não ataca o que não vemos, isso não evita o que não conhecemos, isso não detém as estratégias poderosas de Satanás para nos destruir. Então, quando eu começo a compartilhar isso com você, você tem que entender que a tua luta não é natural. E se você ignorar isso, saiba, o diabo não vai ignorar. Ele vai te atacar sem piedade, que é característico dele. Ele vai tentar te destruir, levar a efeito planos de destruição, estratégias de destruição. Assim, temos que nos fortalecer, revestidos para vencer. Você pode repetir o tema? Prontos para a batalha. Olha só esse versículo, que ele introduz a necessidade da armadura, se referindo aqui no versículo 13: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Você pode repetir, por favor? Tempo do mal.
É isso aqui que eu quero falar. Prontos para o tempo do mal. Prontos para enfrentar e para vencer nesse tempo. Quando eu fui estudar essa mensagem, que já era para eu ter pregado, e com isso deu tempo de estudar mais um pouco, eu sempre dou uma olhada no texto na língua original, porque esse texto no Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Ele chegava para as pessoas, ele transmitia uma mensagem naquelas palavras. Na maioria delas, bate exatamente com o nosso texto. Em alguma delas, traz uma riqueza de entendimento maior. Essa palavra usada para mal, aqui, algumas versões traz o dia mal, aqui diz o tempo mal, não importa. Essa expressão mal me surpreendeu quando eu fui ver. Nós pensamos que o dia mal ou o tempo mal é algo que virá. E quando eu fui estudar, eu vi o significado, o que os primeiros leitores dessa carta entenderam e o que era para ser entendido. Olhe só na descrição o que é esse tempo do mal. É um tempo cheio de labores, aborrecimentos e fadigas. Existe isso na nossa realidade ou não? Pressionado e atormentado pelo trabalho. Existe isso em nosso meio também ou não? Que traz trabalho árduo, aborrecimentos de um tempo cheio de perigo, a fidelidade e a fé. Aí outra vez, sim ou não? Você está vendo? Esse tempo mau não é o que virá, é algo que já está acontecendo. E se você não se revestir, se você não se preparar, você será engolido. Você será engolido nos aborrecimentos, nas preocupações, nas angústias, coisas desse tempo. Nós nunca tivemos tanto. Nós somos a geração que tem acesso a tudo, na palma da mão, no smartphone. Nós andamos com isso. Antigamente o que podíamos usar de um pouquinho mais de valor era um reloginho que a gente ganhava ou comprava quando ficava maiorzinho. Ou depois começou a chegar na nossa realidade os tênis. Aliás, vocês viram a botinha que eu ganhei? Jovem, é jovem, não é? Eu ganhei do Ministério do Louvor, mas fala para mim se não é jovem. Eu tô mais jovem, não estou? Não, você tem que falar se que eu estou, gente. É jovem. É uma botinha arrumada, não é? Mas não tem nada a ver com o que eu estou pregando aqui. Eu estou falando aqui que daí veio aquela geração dos tênis de marca. Aí começaram a roubar gente por causa de tênis de marca. Aí hoje, gente, antigamente a gente estava com um tênis que valeria hoje, hein, 800, 700 reais, aqueles que podiam comprar. Hoje nós andamos com smartphone que vale muito mais do que isso. A não ser que você tenha aqueles que demora 5 dias para funcionar. Mas se você tem um smartphone que funciona mais ou menos, vale mais que o teu salário. Facilmente. E precisamos, esse é o negócio. Precisamos desse trem aqui. Precisamos, não dá para a gente viver mais sem isso. Por quê? Nós nos conversamos através disso, nós marcamos encontros da igreja através disso, nós marcamos coisas do trabalho através disso, nós nos relacionamos através disso. É assim. É assim. Nós temos hoje muito mais que tivemos, e muito mais que nossos pais e avós tiveram, mas vivemos atribulados. Ele fala o tempo mau, no livro Reino das Trevas, um livro que o nosso pastor fundador, meu pastor, escreveu em 1985, há quase 40 anos atrás. Ele escreveu o livro Reino das Trevas, e eu reli esse livro este ano, e lá ele fala de um espírito chamado Mahapê, que seria um espírito que atuaria causando nas pessoas uma busca desenfreada pelo dinheiro. Uma busca pelo recurso financeiro faz parte da vida, do equilíbrio da vida, precisamos trabalhar. Mas vejo que hoje vivemos uma busca desenfreada, chega ao ponto de fazer a qualquer custo, e às vezes é um custo que o dinheiro não pode pagar. Custo da liberdade, custo de matrimônio, custo de família, custo de saúde, que o dinheiro não cobre. Mas em nome da busca desenfreada. Então veja que quando ele fala que estarmos
prontos para passar e resistir. Coloca o versículo 3 outra vez. Ele fala ali, ó, para que possam resistir. Você pode falar resistir? Ó, para que possam resistir ao quê? Ao inimigo no tempo do mal. Eu fico vendo nessa palavra que o mal, que eu li para você a definição, mas tem um pouquinho aqui, ó, mal de natureza e de condição má. Vivemos esse ambiente, essa atmosfera aonde só permaneceremos e venceremos se vestirmos toda a armadura de Deus, para que possamos então resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, ou seja, tem que batalhar, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Eu te convido agora a entrar comigo nessa realidade, para você entender que esses dias maus precisam ser encarados com maturidade, seriedade e busca. Por isso nós precisamos de toda a armadura de Deus. Hoje ela está incompleta, ela vai sendo completa mediante aquilo que eu vou apresentando para vocês no decorrer do próprio texto que você já leu comigo. Vamos começar pelo texto de hoje, versículo 14 de Efésios 6, está escrito assim: assim, mantenham sua posição. Satanás ataca para nós tirar da posição que descobrimos em Deus. Por isso, mantenha a sua posição. E ele fala, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Vamos falar um pouquinho sobre o cinturão, esse cinto da verdade que está colocado aqui no soldado, para que ele possa ter essa condição. E eu quero colocar aqui justamente esse ensino dizendo, seguros na verdade. Quando nós estamos seguros na verdade, nada vai nos abalar. Amém? Colocamos aqui, não está na narrativa do soldado, mas colocamos como base a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a verdade que chegou a nós. Quando falamos de verdade, nós não falamos de uma verdade relativa que hoje o mundo apresenta de forma intensa sobre nossa vida. Nós falamos de uma verdade que foi revelada pelo Espírito. E agora devemos nos segurar por essa verdade. Essa verdade é aquela que você descobriu no Espírito. Hoje ainda, em contato com as pessoas para o café, temos dezenas de pessoas só do último mês, e mais uma demanda que está esperando aí, que estava esperando justamente o café para dar andamento nessa jornada. No meio desse universo de muita gente, uma pessoa escreveu: por favor, não mande mais o convite para mim. Eu realmente fui à igreja e fui à frente e eu fiz a oração, mas eu fiz no impulso, não quero mais. Você tem que falar misericórdia, alguma coisa. Vocês estão muito apáticos olhando para mim. Você tem que falar, glória a Deus, não cabe. Então misericórdia. Misericórdia. Uma pessoa chegar nesse ponto. E sabe por que ela chegou nesse ponto? Ela negou aquilo que lhe foi revelado. Ela veio à frente. Eu nunca fui pegar na mão de ninguém e arrastar aqui para frente. A pessoa consegue, nesse tamanho de prédio aqui, se esconder facilmente de mim e falar assim, não estou aqui, mas não estou. É fácil, como muitos fazem. Mas de Deus, quem se esconde? Ninguém. Aí eu chamei para vir à frente e a pessoa veio. E agora, quando eu chamei para dar o próximo passo, por isso a importância da jornada, existe um próximo passo. Quando eu chamei para o próximo passo, a pessoa então manda um recado dizendo assim, para o grupo que está cuidando disso, não me liguem mais, não entre mais em contato comigo, me esqueça, porque eu não quero viver isso. Olha só, essa pessoa não conseguiu manter a sua posição nem no início da jornada, quanto mais no fim. Ela já cedeu ao dia mau, antes ainda de nascer de novo de verdade, antes de viver testemunhos que dizem, você nasceu de novo, como o batismo, por exemplo. Essa pessoa já desistiu daquilo que lhe foi revelado. Quando falamos do estar seguros, ele chama o cinturão de verdade. Ele fala, coloca o cinturão da verdade. O cinturão tem a capacidade de apertar. O que aperta, segura. E o que arde, cura. Não é assim que a gente fala, não é bíblico isso, mas a gente fala, né? Que eu citei com tanta firmeza que alguns irmãos já estavam anotando. Qual é a referência que o pastor... Não, isso é ditado popular.
tem que dar firmeza. O cinto, além de dar firmeza para a vestimenta, ele dava também suporte para a espada. Ninguém consegue empunhar a espada o dia todo, o tempo todo, mas tem que andar com ela acessível, para na necessidade lançar a mão dela, alcançá-la e usá-la. Quando falamos de cinto, o cinturão da verdade, nós estamos falando do cinto que nos traz essa firmeza, esse suporte, e que ele cuida para nossa vergonha não ser exposta. Ele cuida para que não venhamos a nos atrapalhar na batalha. Não abra mão do que já te foi revelado. Você já entendeu. Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Se você recuar, a Bíblia diz que Deus não se agrada naquele que vive pela fé, mas diante do problema ele recua. Ele diz que o meu justo viverá pela fé e avança. Quando você recua, você nega a verdade que lhe foi dada. É possível recuar? É. É possível voltar? Sim, é. É mais difícil, mas é possível. Mas por que perder esse tempo, sendo que você pode se prevenir, você pode vestir elementos que vão te ajudar a vencer e a romper com tudo isso? É essa verdade que vem nos dando essa cobertura, e você pensa, puxa, mas como eu tenho acesso a isso? E você vai se espantar agora, quando eu comecei a estudar, além de eu ver essas palavras, eu vejo as referências que tem tudo a ver com ela, e na palavra de Deus, tudo tem a ver, pois ele é a origem de toda a palavra, e ele mostra que isso já era atribuído a Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 5, olha só na projeção que vai ser colocada ali, e eu vou pedir para você ler, para eu poder tomar um golinho d'água enquanto você se envolve também. Vamos lá? Vestirá o texto aqui está se referindo a Jesus. Esse texto aqui, mesmo estando em Isaías, está se referindo àquele que viria, o Messias, o esperado. Isaías foi um profeta do povo de Israel, e ele vem aqui e compartilha isso com o povo. Deus falando de algo que para eles, da época, não tiveram entendimento completo, mas nós já temos. O nosso Redentor já apareceu, já se manifestou, já cumpriu a sua tarefa, já cumpriu a sua obra, já consumou a sua obra e ressuscitou ao terceiro dia. E pasmem, ele está aqui olhando para você, mesmo que você não possa vê-la, porque ele é fiel à sua palavra. Esse é o nosso Jesus. Ele vem, e esse texto, se referindo a Jesus, nos mostra que nós devemos nos preparar como ele, pois nós estamos na mesma batalha que ele veio batalhar, mas diferente dele, nós já temos a quem clamar. Jesus veio estabelecer uma realidade na qual eu e você poderíamos viver. Por isso eu fico tão impressionado com um texto lá que você acabou de ler comigo em Efésios, se referindo, se reportando o que Deus falou há 600 anos antes, através de Isaías. Agora vem o apóstolo Paulo e escreve isso, dizendo: vocês precisam se valer, vocês precisam se ocupar com aquilo que foi conquistado por você e para você em Cristo Jesus. Veja só o que é isso que Jesus vem e coloca em nossa mão: o cinturão da verdade. Quem não usa o cinturão da verdade, volta e meia passa vergonha, sendo exposta à sua incredulidade. Quem usa o cinturão não tem perigo da sua veste o trair e o deixar passando vergonha, porque o cinturão tem como função ligar e conectar a vestimenta de baixo com a vestimenta de cima, dando a nós uma condição e uma firmeza para podermos não nos preocupar com a vestimenta, nos preocupar com a batalha. E para isso você tem que estar fundamentado na verdade. Essa verdade que já foi transferida, já foi dada a você, ela só vai ser agora superado pelo senso de justiça que vem a você, que é o meu último ensino. Olha só: assim mantenham, é o mesmo versículo 14, é o único versículo que eu estou pregando hoje. Assim mantenham sua posição. Você pode repetir: mantenham sua posição?
Você sabe que isso é um conselho que nós temos que compartilhar com os irmãos. Mantenha a sua posição. Ah, irmão, eu estou tão desanimado. Ah, irmão, eu estou tão... Pois é, cada época com sua época. Mas eu gostaria que o evangelho fosse vibrante em nós, como foi vibrante também nos irmãos do passado, que enfrentavam até leões e espada. Por amor a Jesus, a gente tem que enfrentar desânimo. Fazer o quê? Espero que Deus tenha desafios maiores para nós, para a gente poder descobrir uma fé maior em Deus. Amém? Ah, eu estou tão pensando em não ir. Aí você fala, mantenha a sua posição. Eu não consigo. Aí vem, coloque o cinto da verdade. Mas ele fala outra coisa aqui, e essa vou ter que explicar com calma, porque nós temos uma distorção do senso de justiça. Ele fala, coloque o cinto da verdade e a couraça da justiça. Protegidos pela justiça. É esse peitoral aqui, ó. Você está vendo que os braços, tem uma capa aqui do Superman aqui, mas ela era só ela não tinha função prática, a capa. Ela embelezava a armadura. Tanto é que aqui não fala de capa. Olha só, tem uma função prática, esse peitoral. Seu braço está exposto, suas pernas estão expostas, mas o seu peitoral está protegido. O peitoral é a couraça da justiça, ele vem e fala. E é tão importante para nós porque é a parte da armadura que resguarda os órgãos vitais. Quando ele fala do senso de justiça, que você vai entender agora, ele fala de algo que você usa e que cuida da tua parte vital. Você, numa batalha, a intenção, nesse tipo de batalha, de espada contra espada, de lança contra lança, que aqui no texto não fala de lança, mas fazia parte da vestimenta do soldado, mas onde Paulo estava, eles não usavam a lança, eles usavam no campo de batalha, mas onde Paulo estava, usavam sim a espada, sempre com a espada ali, como um policial hoje sempre está com a sua arma de fogo ali no seu cinturão, faz parte do seu ofício. Ele está dizendo que nós temos que ser protegidos. Nessa tipo de batalha, o propósito era perfurar. A espada, ela tinha seu fio que podia cortar, mas o seu propósito maior era na ponta ela ser afiada o suficiente para perfurar. Porque se você leva um corte num braço, você está ferido, mas você consegue até ver o que pode ser tratado. Se você leva um corte na perna, você está ferido, mas você pode cuidar daquilo, você pode cuidar, e você pode até vir a perder um membro, mas você continua sendo um soldado e continua estando vivo. Agora, se você leva uma perfuração, você leva uma perfuração no coração, é imediato. Você leva uma perfuração na barriga, é questão de mais tempo, menos tempo, aquilo vai se tornar uma grande infecção e você vai morrer em questão de horas, se muito, com relação a isso. Você leva uma perfuração no pulmão, começa uma hemorragia e aquilo acaba com você. Você leva uma perfuração em qualquer órgão vital, a tua vida está com o tempo contado. E era isso que eles procuravam, porque com isso o exército contrário era enfraquecido. O que ele está dizendo aqui é que nós temos que entender essa tal justiça que ele se refere. E assim como nós entendemos que essa verdade, entendemos qual é essa verdade, que verdade que ele está tratando, que é a única verdade que perdura de eternidade a eternidade, essa verdade, ela está nos dando uma segurança. Mas quando ele fala da couraça, do peitoral, ele fala da justiça. E aonde nós revivemos estando nós mortos pelo pecado, foi nessa justiça. É dessa justiça que ele está falando. Qualquer pessoa mais desavisada e que não vai estudar a fundo, ela vai falar que é nós sermos justos. Meu irmão, com toda a sinceridade, com toda a justiça que você pode buscar, você acaba sendo injusto. Sim ou não? Uma vez eu fui pregar numa igreja em Houston. A única vez, aqui não existe isso, graças a Deus, nós somos um povo mesclado. Mas eu estava nos Estados Unidos, e lá, de ambas as partes, brancos e negros, eles não têm dificuldade de se relacionar, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, mas isso é da cultura deles, infelizmente. E na igreja que fui pregar, era uma igreja de negros. Cheguei lá, tinha acabado de passar um furacão, 2 dias antes, estavam com uma energia precária, sem ar-condicionado, mas
estava lá toda a turma para ouvir o brasileiro, porque brasileiro eles gostam, mesmo que eu não fosse igual a eles, na cor da pele, eles gostam de brasileiro, porque sabe justamente que nós não temos essas diferenças aqui no Brasil. E quando eu comecei a pregar, eu estava pregando em português, o pastor André me traduzindo para o inglês, a gente estudou juntos ali, ele tem muita facilidade de traduzir do inglês para o português, que é a sua língua mãe, mas do português para o inglês ele pediu ali para a gente conversar um pouquinho, apresentei para ele aquilo que ia pregar, e nós estávamos indo muito bem. Era um tablado um pouco mais alto que esse, uma igreja desse comprimento e, sei lá, esse meio aqui, um pouco mais. Tínhamos ali umas 300, 400 pessoas, todos ali, só eu e o pastor André de branquelo no meio deles. E aí quando eu comecei a pregar, irmão, levantavam uns negão americanos, porque lá eles são grandes. Eles levantavam e vinham falando alto, vinham na beira do púlpito aqui. Alguns pegavam uma blusa, uma camisa e vinham rodando assim, e vinham na minha frente. Eu olhava o pastor André perguntando, eu fico ou eu corro? Ele olhava para mim e falava, calma, fica, pode ficar. E eu ficava ali, e eu ficava pensando assim, puxa, eu nem falei nada ainda de tão impactante, e eles já estão nessa empolgação. E eu quando terminou, e aquele culto foi o culto inteiro assim, quando eles vinham e jogavam oferta ali para mim. Não estou dizendo para você fazer isso, uma ideia boa. Eles iam e jogavam ali em dólar, eles iam, jogavam e voltavam glorificando, e isso mesmo, e eles falam muito, continue pregando, quando você fala uma coisa assim impactante, eles falam muito, continue pregando, pastor, prega mesmo, é isso mesmo, fala aí, deixa Deus te usar. E eu, com dificuldade de entender, o pastor André ali me ajudando naquele momento, embora a gente não podia parar, porque a pregação, e eles botam fogo, gente. Quanto mais eles gritavam, mais eu gritava, falava, se eu não grito, eu estou com o microfone, eu vou ganhar. E eles gritavam lá, eu gritava daqui, foi. Quando terminou, eu falei, pastor, pregar numa igreja dessa é um desafio. Porque eles botam uma pilha em você, que você vai muito além daquilo que você imaginava. Ele olhou para mim e falou assim, não é todo culto assim, mas é perto disso todo culto. Eu saí de lá orando e falando assim, Deus, quando que eu vou ter na igreja Batista das Amoreiras um público assim? Ainda não chegou esse tempo, mas eu creio que vai chegar. Amém ou não? Que eu falo aqui coisa tão impressionante, fica olhando para mim. Não, e o culto da noite está pior nisso, viu? O culto da manhã está mais animadinho. O culto da noite você fica olhando e falando, e aí, cara? Eu não sei se vocês vêm sem comer, não sei qual é o problema. Eu só sei que você fica, irmão, glorifica. Glorifica que Deus está te dando aqui, é manjar do céu. Aí já acabou de novo, você viu? Vocês viram que a bateria de vocês é curtinha? Mas glorifica mais. Vai lá, é isso mesmo, ó. Protegidos pela justiça. Você já pensou pregar numa igreja assim? O peitoral dá essa proteção. Nós precisamos entender que na batalha nós temos que ser resguardados no que é mais importante. Às vezes vai acontecer de você se ferir na batalha, mas não ferimento de morte, não ferimento que extermina a tua fé, não ferimento que acaba com você. E você vai ver comigo outra vez, mas não é no livro de Isaías, mas em outra época, está na parte futurística, apocalíptica de Isaías, que é a parte final dele. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 17. Dá uma olhada comigo aí, olha só a primeira parte desse versículo que eu separei aí, ele continua, mas ele está aplicando a Jesus novamente. Ele está falando aqui já do cumprimento messiânico, que é chamado inclusive do profeta messiânico, assim que é chamado Isaías, quando você está estudando a Bíblia. Olha só o que ele fala, vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Agora vem o apóstolo Paulo 600 anos depois e fala, vista a couraça, vista o colete, vista a proteção peitoral da justiça. Agora venho eu 2000 anos depois, Paulo falando, vista o peitoral da justiça. Aí você começa a olhar e fala, pastor, mas afinal de contas, qual justiça é essa? Essa é a justiça que Jesus veio, que Jesus vestiu, que Jesus conquistou, que Jesus estabeleceu. E quando terminou, ele falou, todo aquele que crer em mim vai se vestir com a justiça que eu alcancei na cruz do Calvário. Aí, melhorou. Ninguém jogou oferta ainda aqui em dólar.
for para jogar, joga em dólar, porque está valorizado. Jesus já vestiu essa couraça. Jesus já vestiu essa proteção. E Ele veio e venceu. Ele se dando para que isso existisse como justiça sobre mim e sobre tua vida. Ele estabeleceu uma nova proteção de vida na batalha. Até Jesus, o conhecimento, a capacidade e a justiça não era bem compreendida. Em Jesus, a justiça de Deus foi revelada sobre ele na cruz. E se vestir com isso tem a ver com o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos ver a palavra de Deus? Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados. Ele não diz que somos, mas ele diz que somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que merecem, a todos que conseguem, a todos que podem, a todos que, sem nenhuma distinção. A couraça da justiça está aqui para você sair daqui hoje protegido, você sair daqui hoje guardado, porque o mal, o tempo mal está lá fora, tentando nos abater. E você precisa se proteger para essa batalha. Você não tem que fugir da batalha. Nós não somos os que fogem, nós somos os que enfrentam. Mas não adianta você enfrentar na tua capacidade, a tua capacidade será engolida. Agora, quando você se apodera do cinturão da verdade e se veste com a couraça da justiça, você começa a viver um tempo onde você é declarado justo. E não perca isso de vista. Porque uma estratégia do diabo, e ele já fez isso na história da igreja. Quando você vai estudar a história da igreja, a igreja sai impulsionada pela graça. Isso aqui era a igreja em Roma, uma igreja que ia ser a primeira perseguida pelo incêndio que Nero causou em Roma e atribuiu aos cristãos, e eles são perseguidos de morte. Olha só que igreja que nós estamos falando. Lá até hoje existem catacumbas que são sepulturas subterrâneas com inscrições dos cristãos do primeiro século, que se reuniam ali para cultuar, porque era o único lugar que os soldados romanos não os perseguiam, porque eles eram extremamente supersticiosos e tinham medo da morte. Então, quando eles se reuniam, eles olhavam e pensavam que era um culto fúnebre, um serviço fúnebre, e eles não se aproximavam, e na verdade eles estavam ali queimando na justiça da graça de Deus. Isso vem com clareza, revelado, mas de repente eles começam a se submeter a liturgias vazias, a doutrinas enganosas, e começam a tirar Jesus do centro. Se você tirar Jesus do centro da salvação, você fica nu na batalha, você fica suscetível a qualquer ataque. Se você transferir a tua fé em Jesus para a tua fé no recurso financeiro, para a tua fé na tua habilidade, para a tua fé na tua capacidade, você está diminuindo totalmente o alcance da tua batalha e o alcance da tua força na batalha. Você está se limitando, você está dizendo: isso não é para mim. Quando pessoas transferem, eu vejo pessoas muito religiosas, mas se prostrando diante de ídolos. Você viaja pelo mundo e você vê regiões e religiões muito longe do cristianismo, e você vê pessoas que nem conhecem Cristo. Isso foi agora, 3 meses atrás. Eu me hospedei num lugar pequenininho em Londres, e ali eu vi quem trabalhava, eram todos de uma família, não uma família direta, mas era indireta, primos, coisa assim. E todos indianos, porque eles falam inglês, têm um acesso ali muito fácil para trabalhar ali, e eles precisam dessa mão de obra mais barata. Então eles estavam trabalhando e estavam ali aguardando um pessoalzinho chegar. Eu comecei a puxar conversa com o rapaz, fazia 15 dias que ele tinha chegado ali a trabalho, vindo da Índia. E eu fiz uma pergunta para ele, e eu falei: e você, o que você acha sobre Cristo? Ele olhou para mim e eu falei: sim, Jesus Cristo.
Ele olhou para mim outra vez e falou assim: esse ainda não deu tempo de eu conhecer aqui em Londres. Eu falei: mas ele não está só em Londres, ele estava lá na Índia também. Eu falei: não, então não me apresentaram, porque eu não o conheci. Gente, uma pessoa em pleno século 21 que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. E eu comecei a explicar para ele que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele falou assim: dos deuses eu conheço, porque na Índia tem milhares de deuses. E eu fiquei vendo aquilo e falei: meu Deus, como eu sou privilegiado. Esses joelhos aqui nunca se dobraram diante de ídolos. Eu sempre me prostrei diante do Deus vivo, o único que morreu e ressuscitou para me dar a couraça da justiça. Nós temos um privilégio, e porque temos privilégio, temos que reagir com força de fé. E eu não estou falando aqui para ganharmos a Índia para Cristo, embora precise. Nós temos que ganhar Campinas para Cristo. E mesmo assim nos sentimos às vezes enfraquecidos na batalha, porque a nossa justiça é garantida se permanecermos vivos na batalha em Cristo. A nossa justiça é a garantia de permanecermos vivos. A nossa justiça é a garantia de continuarmos. A nossa justiça em Cristo, essa justiça é mediante a permanência inegociável. Eu teimei muito com essa palavra para colocar aqui, e eu tentei achar outra, mas não tinha jeito. Toda vez esbarrava nessa palavra: permanência inegociável na obra de Cristo, na obra que Cristo já realizou. Isso é sinal que é possível negociarmos isso. É possível trocar por algo mais fácil, algo mais favorável a um mundo caído, algo mais proveitoso para alguém que está indo para o inferno. Mas você está abandonando, você está se expondo. Nós não podemos perder de vista a obra de Cristo na cruz, na qual se manifestou a graça e a justiça de Deus sobre Jesus. Jesus foi quem nos declara justos, porque Ele é o justo. Então Ele vem e nos declara justos. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso peitoral. Em Cristo, o que é vital na nossa fé está protegido. Satanás não pode tocar na tua vida de fé em Jesus Cristo. Ele pode te ferir, ele pode te machucar, ele pode fazer de tudo para você desanimar, mas ele não pode te abater, a não ser que você se deixe tirar. E quem deixa tirar é quem nega o principal que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário: a vida eterna. Revestidos para vencer. A maior estratégia de Satanás para nos derrotar é nos fazer lutar apenas com a capacidade que possuímos naturalmente. Fazer a obra de Deus apenas no talento, na capacidade. Não. Manter a nossa fé no dia mau, no tempo mau lá fora, somente com a nossa vinda domingo na igreja. Não, você não vai longe. Nós precisamos de Cristo e da sua obra, pois Ele é o único que venceu. Nós precisamos estar revestidos para vencer, e o único jeito disso é colocarmos o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Ela está aqui disponível para você. Quem vai sair daqui hoje vestido com essa parte da armadura, se coloque em pé junto comigo. Se coloque em pé e diga: Senhor, eu vim aqui para sair revestido para a vitória. Eu vim aqui para sair revestido para a vitória. E eu separei propositalmente esse versículo para leitura, para releitura final, para você lembrar que a tua batalha, qual é? Olha só, Efésios 6:12. Vamos ler juntos? Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Estou falando do ambiente onde o único vencedor é Cristo Jesus.